Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Política e Evangelho, a todos os que são inscritos, aos que nos visitam. Eu estou fazendo comentários a um discurso do presidente Asa Taft Benson, que se chama Não Confiar no Braço da Carne. E eu estou fazendo alguns comentários sobre esse discurso que, para mim, ele é absolutamente atual. Ele é muito atual, ele demonstra bastante como é o que está acontecendo nos nossos dias e o que aconteceu na época dele e tal, mas é um discurso atemporal. Mas eu estou falando sobre a posição da igreja, sobre o comunismo, sobre o socialismo, e o presidente ele é bastante, sem dúvida, ele é bastante direto sobre esse assunto, né? E ele está falando aqui sobre o ataque trino, que são os 3 objetivos dessa estratégia que a esquerda usa de tomada no poder, que é primeiro criar ódio, depois incitar a violência e o terceiro item é derrubar o governo estabelecido. Então, se você está pegando o vídeo aqui, você tem que voltar pelo menos 2 vídeos. Eu estou fazendo uma série de diversos vídeos, então se você quiser voltar lá atrás e assistir todos os vídeos dessa série, melhor. Você pode pegar o discurso e ler o discurso, né? Mas também você pode pegar os últimos 3 para ver pelo menos o que é o ataque trino. Então, criar ódio, incitar a violência e derrubar o governo. Eu vou falar agora sobre esse terceiro item, a derrubada do governo. Então o presidente Benson está dizendo assim: em terceiro lugar, derrubar o governo estabelecido. Uma vez que a violência da multidão torna-se generalizada e comum, é comum condicionar aqueles que estão emocionalmente envolvidos a aceitar a violência como a única maneira de acertar as contas. De uma vez por todas, fornecer liderança e treinamento para a guerra de guerrilha, instituir disciplina e o terrorismo para garantir apoio, pelo menos do maior segmento passivo e inativo da população. Treinar e endurecer para a batalha uma liderança através de revoltas esporádicas e batalhas com a polícia. Finalmente, na hora marcada, lançar uma ofensiva total e simultânea em todas as grandes cidades. Olha que perigo horroroso. Então, essa derrubada do governo nós já vemos aqui. Então, nós vemos grupos como o MST invadindo terras e já se posicionando contra a polícia em confrontos diretos. Nós vemos grupos como, por exemplo, os Black Blocs, né, incitando a violência como a única forma e o confronto direto. Nós vemos grupos como o CUT, né, e alguns sindicatos, principalmente sindicatos maiores, como sindicatos de professores, sindicatos de metalúrgicos, né, sindicatos também preparados para um confronto direto. Então eles incitam a violência, né, criam ódio, né, e convencem as pessoas que elas são injustiçadas, criam ódio, incitam a violência e eles dizem que a violência é a única forma de resolver o conflito. Então os ruralistas contra os indianistas, a única forma é o conflito, e eles vão incitando os 2 lados ao confronto, ao ódio, e com isso eles vão conseguir criar o caos social e levar as pessoas ao conflito e a derrubada final do governo. Então é muito, muito grave o que o presidente Benson está dizendo, e ao mesmo tempo que ele está dizendo isso, né, que ele está dizendo isso para aquele tempo, nós podemos ver que essas coisas estão acontecendo nos nossos dias, nos nossos olhos. A gente pode ver essa estratégia, né, de implantação do socialismo acontecendo nos nossos dias. E as pessoas dizem: não, mas isso foi lá atrás, isso não acontece mais e tal. Eu pergunto para as pessoas: e o que está acontecendo na Venezuela? Como é que está funcionando lá na Venezuela? As pessoas estão lá, né, num sistema bolivariano, socialista, comunista, né? As pessoas têm liberdade? Não, não tem liberdade. As pessoas não têm liberdade para nada lá. As pessoas têm liberdade para votar? Não, elas têm liberdade para votar nos mesmos. São todos os partidos que existem na Venezuela, são todos de esquerda, né? São os mesmos, os opositores, todos aqueles que são oposição ao governo de Maduro estão presos.
É assim que funciona, né? E eles tomaram isso fazendo exatamente, criando essa estratégia. As pessoas dizem assim, não, essas coisas aconteciam lá atrás. Não, não aconteciam lá atrás, continuam acontecendo hoje. Porque Cuba continua sendo a mesma coisa, a Coreia do Norte continua sendo a mesma coisa, né? As lideranças comunistas do mundo continuam sendo todas a mesma coisa. E a Venezuela está aí para mostrar que o comunismo e o socialismo continuam sendo o mesmo. Uma maneira de escravizar as pessoas, a escravidão estatal. Eles mentem para as pessoas que estão ali em favor dos desafortunados, para quê? Para se apropriar deles como massa de manobra e depois retirar deles a liberdade e não só deles, de todo o resto. Então que nós possamos entender para que a gente não possa, para a gente não ser massa de manobra. Porque quanto mais pessoas abrirem os olhos, como diz o presidente Benson, se as pessoas soubessem o que estava acontecendo, se fossem alertados, se ouvissem a voz da advertência, talvez Cuba não estivesse do jeito que está, a China não estivesse do jeito que está e talvez a Coreia do Norte não estivesse do jeito que está. Então que nós possamos ouvir os conselhos dos nossos profetas, nossos líderes, abrir os nossos olhos, começar a estudar sobre o que eles estão falando, né? Que a gente vai perceber que eles estão bastante certos, que a gente, né, seguindo os conselhos deles, a gente está ouvindo os conselhos do Senhor. Quem gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha. Nos próximos vídeos eu vou continuar tratando desses assuntos, né, desse discurso do presidente Ezra Taft Benson. Se você gostou, curte, espalha, compartilha. Muito obrigada pela atenção de vocês.